Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para resolver uma outra questão de história do Brasil, onde o objetivo é ajudar vocês a se preparar para o Enem, tá ok? Então vamos lá. Bom pessoal, vamos ver aqui, ó. Essa questão é sobre o período Vargas na época do Estado Novo. Lembrando que quando se fala em período Vargas, em governo de Getúlio Dornelles Vargas, nós temos que saber, primeiro, foram dois governos dele. Vargas governou de 1930, depois que teve a chamada Revolução de 1930, né? E vai governar direto, né? Até 1945. Sendo que nesse primeiro governo, de 30 a 45, tivemos três fases distintas. Primeira, a chamada fase provisória. Provisória por quê? Porque de 30 a 34, Vargas ele vai atuar através de decretos. Ou seja, não havia Constituição. O Vargas governava da seguinte maneira: ele ou um ministro dele queriam botar alguma coisa em prática, aí elaborava a medida, o projeto de lei, e ao mesmo tempo o próprio Vargas colocava em prática, entendeu? Então ele governava assim, por meio de decreto. Decreto é quando é uma lei que passa a vigorar, mas não passa pela aprovação do Poder Legislativo. Ela nasce no Poder Executivo e o próprio Executivo a aplica, entendeu? Então, de 30 a 34, Vargas governou dessa maneira. Até que em 33 teve eleição para formar a Assembleia Constituinte, e aí os constituintes começaram a elaborar a Constituição do país, né? E em 34, essa Constituição, ela vai ser promulgada, quer dizer, ela foi votada, foi debatida, né, pelos próprios constituintes, e aí os constituintes entenderam que o primeiro presidente deveria ser escolhido por eles mesmos. E aí, quem é que eles escolheram? O próprio Getúlio Vargas. Aí, pela Constituição de 1934, Vargas deveria governar por 4 anos, ou seja, de 1934 até 1938, certo? Só que o período de 34 até 38, chamado de governo constitucional, que agora ele vai ter que ficar obediente a uma Constituição. Vai existir um legislativo, um Congresso, e ele tem que estar em sintonia, como chefe de executivo, ele vai ter que estar em sintonia com o Poder Legislativo, né? Quer dizer, o Congresso. E esse período foi um período em que a crise econômica ainda tínhamos sequelas aqui no país, desde 1929, a crise do capitalismo em nível mundial, né? E essa crise, claro, que vai respingar aqui no país. E, em cima dessa crise, vamos ter uma instabilidade política. E aí, dois grupos de posturas ideológicas bem opostas, que era o pessoal da A e B, é uma sigla A e B, né? Ação Integralista Brasileira. Esse grupo surgiu em 32, lá em São Paulo. E esse grupo inspirava-se no regime fascista, lá da Itália, e depois até no regime nazista, que é a versão fascista na Alemanha, com Hitler. Então esse grupo integralista queria para o Brasil o mesmo que estava acontecendo na Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler. Já um outro grupo, oponente, A e B, foi a Aliança Nacional Libertadora, ANL. A ANL era um grupo já de esquerda e que tinha gente que era simpático, né, ao modelo do socialismo implantado lá na Revolução Russa, de outubro de 1917. Então esse grupo tinha gente também de tendência mais liberal, né?
Mas tinha gente que realmente queria aqui no Brasil um modelo socializante, que acabasse com a propriedade privada, que fizesse a reforma agrária. Aliás, foi o primeiro partido que assumiu uma postura em defesa da reforma agrária. Não era um termo muito badalado na ocasião, mas no momento que contesta o latifúndio, né, e prega que a terra deveria ser para quem trabalha com ela, isso aí já é o caminho, né, para a reforma agrária, entendeu? Então a ANL tem essa posição de se colocar em defesa dos camponeses, dos trabalhadores urbanos, né? E era comum, sempre quando tinha um comício do pessoal da AIB, era comum chegar alguém da ANL e acabava sempre mal, né? Quebra-quebra, morte, né? Dos dois lados. E a mesma coisa, quando tinha um comício do pessoal da ANL, gente da AIB, que andava sempre de calça preta, quando era homem, calça preta e camisa verde. Até o pessoal da ANL chamava pejorativamente de galinhas verdes, os militantes, né, da tal da AIB. Mas tinha também mulher. E a mulher normalmente o uniforme era esse, era saia preta e a camisa também verde, né? Então, o confronto entre esses dois grupos era cada vez mais muito forte. Até que, em 1935, a ANL foi cassada pelo Congresso. Aí ficou definido que a ANL não poderia mais disputar a eleição. E tinha gente que já estava de olho na eleição, onde em 38 Vargas deveria sair, né, para o novo presidente eleito, né, tomar posse. Então, quando o Congresso cassou a ANL, e qual foi o argumento para cassar a ANL? Para impedir que a ANL tivesse um candidato à presidência? Bom, o que eles argumentaram é que a ANL recebia dinheiro do exterior. Aí diziam que o Partido Comunista Soviético liberava recursos para que a ANL atuasse cada vez mais aqui no Brasil. Só que essa verba, ela nunca foi comprovada. Eles alegaram, mas não deram uma prova, né, uma certeza que foi descoberto isso, aquilo outro. Isso aí não teve. O negócio é que o partido foi cassado. E aí um grupo mais radical, inclusive dentro do próprio Exército, que tinha militar, que era da ANL, e tinha militar que era da RB, né? Aí esse grupo mais radical, principalmente dentro do Exército, entende que deveriam então tentar tomar o poder de Getúlio Vargas, para tentar, quem sabe, implantar aquilo que realmente aconteceu lá na antiga União Soviética. E aí teve um levante, aliás foram 3, né? Em novembro, em 37, que é a tal da aliás, 37 não, desculpe, em 35, que é a chamada Intentona Comunista. Intentona é um movimento armado que fracassa. Então chama-se intentona, né? Tanto é que o pessoal da antiga ANL nem gostava desse termo, intentona. Eles preferiam que fosse conhecido como Revolução Comunista, em 35. E o levante, então, como eu falei, aconteceu em 3 lugares. Um, aqui no Rio de Janeiro, principalmente ali na Urca. Outro, em Recife, né, Pernambuco. E o outro, em Natal, no Rio Grande do Norte, né? As 3 ocorrências, né, esses levantes, foram derrotados e a tendência foi o governo Vargas começar a endurecer o regime, perseguindo, prendendo, né, e muitos até sendo mortos. Foi quando o Vargas, né, e juntamente com seus assessores, principalmente um ministro dele, né, que era, na época era capitão, o Olímpio Mourão Filho. Então, o Olímpio Mourão Filho foi o cara que idealizou um falso plano,
né? Ele mesmo é que forjou, segundo as pesquisas, né? E nesse falso documento, ele dizia que o governo encontrou um documento em que os comunistas estavam tramando para derrubar o governo, assassinar elementos desse governo e adotar o comunismo, como lá na União Soviética, aqui no Brasil. Na época, quando se falava em comunismo, as pessoas, até as que não conheciam, não sabiam, não definiram o que era comunismo, mas as pessoas em geral já temiam, porque foi uma coisa que as elites do Brasil, né, sempre faziam propagandas, né, dizendo que tinha até absurdo, dizendo que se os comunistas tomassem o poder no Brasil, todas as moças virgens seriam defloradas, né? Outros diziam que os filhos menores seriam tomados do seio da família para serem educados, né, pelo próprio Estado, pelo próprio governo dito comunista. Então, esse temor fazia com que muita gente, até as mais humildes, temessem um comunismo, né? Até diziam que essas moças virgens seriam arrancadas da própria casa, da própria família delas, entendeu? Então isso criava uma tensão, e aí Vargas se aproveita desse cenário, juntamente com esse ministro, né, o Olímpio Mourão Filho, esse capitão do exército na época, para passar para a imprensa. A imprensa na época apoiou, em grande parte estava quase que dizendo que era verdade aquele falso documento, e esse documento ficou conhecido como Plano Cohen, ou Cohen, né? Aí eles diziam que um tal de Cohen, né, que foi descoberto o tal documento, que esse tal de Cohen é que escreveu, né? E, por isso mesmo, com a ameaça comunista, ameaça vermelha, como se falava na imprensa na época, o país estava correndo um sério risco e, portanto, era necessário conter essa ameaça. É aí que o Vargas deu o chamado golpe do Estado Novo, em que ele fecha o Congresso Nacional, fecha todos os poderes legislativos estaduais, as assembleias legislativas, e fecha também todas as câmaras de vereadores, todas. Então, quer dizer, poder legislativo, nenhum vai funcionar. E os executivos vão ser nomeados pelo próprio Vargas, entendeu? Então, ele concentra o poder em suas mãos, porque cada estado tinha um elemento que administrava, mas nomeado pelo Vargas. Se ele nomeava, se ele quisesse tirar, ele podia tirar a qualquer momento. Então, os governadores, né, que eram chamados de interventores, esses elementos, eles, se não atuassem no comando, na administração daquele estado, se não fosse uma atuação conforme os desejos de Vargas, o próprio Vargas exonerava. Então ele tem realmente o poder em todo o território nacional em suas mãos. E claro, contou com o apoio do Exército, né? Então esse período, denominado Estado Novo, foi um período bastante autoritário, em que a censura era muito atuante. Você não podia, por exemplo, escrever um livro. A editora que fosse diagramar, enfim, fazer a comercialização do livro, antes de fazer tudo isso, primeiro o rascunho daquilo que você escreveu tinha que passar pelo crivo da censura. Existia um organismo chamado DIP, que depois eu vou até mostrar aqui na observação que eu coloquei sobre essa questão.
Então o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, era uma espécie de olhos e ouvidos do governo. Tudo que poderia chegar ao público, antes tinha que passar pelo crivo dos censores do tal DIP. Cinema, estação de rádio, editora, jornal, revista, tudo que chegasse ao público, antes tinha que passar pelo crivo do tal DIP, entendeu? Então, você vai ver música, cinema, tudo da arte e tudo também relacionado com a imprensa, né? Tinha que passar pela peneira do DIP, entendeu? Então, o Estado Novo foi um regime autoritário. O indivíduo não tinha autonomia, né? Não tinha liberdade para fazer o que quisesse. Ele tinha que estar subordinado ao Estado. O Estado é que determinava o que ele deveria fazer, certo? Além disso, não custa lembrar que quando a gente fala em Vargas, a gente deve sempre associar com algumas condutas desse governo dele, né? Nesses primeiros 15 anos de governo dele, que é a política nacionalista, quer dizer, a defesa do capital nacional, principalmente do seu subsolo e das empresas nacionais, né? Como também o trabalhismo, que foi a maneira que ele vai encontrar para ganhar sustentação política das massas operárias, principalmente através das chamadas leis trabalhistas, né? Lembrando que antes de 30 não havia legislação trabalhista organizada pelo Estado. Cada empresa podia colocar uma legislação trabalhista ou não para o seu corpo de funcionários, entendeu? E a maioria não colocava nada, é bem verdade. A jornada de trabalho era sempre em torno de 13, 14 horas por dia, né? Não tinha remuneração do final de semana, geralmente era só domingo, que o trabalhador descansava, mas ele não tinha nenhum tipo de remuneração. Não havia férias remuneradas, não havia aposentadoria. Quer dizer, o trabalhador era totalmente excluído de qualquer direito social. E Vargas, depois de 30, ele entende que para incrementar, como era projeto dele, a indústria no país, tinha que se aproximar, de alguma maneira, com o trabalhador. Então ele vai fazer justamente um meio para se aproximar dos trabalhadores com a legislação trabalhista. Mas outra coisa importante, a legislação trabalhista com Vargas, ela só vai atuar, ela só vai atingir trabalhador urbano, entendeu? Trabalhador rural não foi agraciado por nenhum tipo de legislação trabalhista no período Vargas, certo? Então, sempre que tiver questão, né, do Enem ou qualquer outra instituição, né, que associa a questão com Vargas, fale de legislação trabalhista, você tem que tomar cuidado entre as opções, porque ali pode ter uma dizendo que a legislação trabalhista ele pode dizer lá que foi aplicada para todo trabalhador nacional, quer dizer, aí estaria incluindo o trabalhador rural, né? E não foi. A legislação trabalhista com Vargas ficou restrita ao trabalhador citadino, trabalhador da cidade, trabalhador urbano, ok? Bom, então vamos ver aqui a questão em si. Aí diz, de março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social, são as leis trabalhistas, né? E de regulamentação do trabalho. Aí, por exemplo, a jornada de trabalho, que antes ficava por conta principalmente da empresa, a partir da legislação com Vargas, a jornada de trabalho passa a ser de 8 horas diárias, entendeu? Então, nenhuma empresa poderia ampliar
essa legislação com horário de 8 horas por dia. Podia sim, 1 hora extra, né? Quer dizer, o trabalhador, além das 8 horas, podia ficar mais 2 horas, mas aí a hora extra, ela tinha que ser remunerada, entendeu? Não é como antes que pedia, o trabalhador ficava muito mais até de 14 horas e não tinha remuneração nenhuma, era a mesma coisa de sempre, entendeu? Então, essa legislação trabalhista, esses direitos, essas proteções sociais do período Vargas, é que aproxima Vargas da massa operária. Não é à toa que ele ficou conhecido pela alcunha de o pai dos pobres, porque tem um olhar maior para os trabalhadores. Mas, como populista que era, ele não fica só olhando, favorecendo os trabalhadores. Ele também, de uma certa maneira, atendia o empresariado, a burguesia que ele estava querendo que ela crescesse aqui, que era o setor industrial, a burguesia industrial. Por isso que eu digo até que, além de pai dos pobres, o Vargas foi a mãe dos ricos, porque como populista, ele também fez concessões ao empresariado, ao setor da indústria notadamente. Então, não foi só, como a propaganda varguista pregava, o pai dos pobres, foi também a mãe dos ricos. Os empresários também foram favorecidos, entendeu? Aí diz que todas elas, né, têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Quer dizer, o governo fazia a concessão, né, como se fosse um presente para os trabalhadores. Para quê? Para o trabalhador também sustentá-lo, apoiá-lo, né? E lembrando que depois de 45, devido principalmente a essa legislação trabalhista, ele retorna sendo eleito em 1950. Aí ele assume o poder em janeiro de 51. Aí o governo dele, mais uma vez, sofre muita oposição de empresários nacionais e também multinacionais, e isso acaba criando um clima, né, de ingovernabilidade, e que ele acaba apelando para um ato extremo, que foi se matar. Ele suicidou-se, né? No dia 24, aliás, 25 foi o outro aí, que foi o Jânio Quadros, mas não foi assassinato, não foi um crime, ele simplesmente renunciou, né? Então foi quando, no dia 24 de agosto, o Vargas desferiu um tiro sobre o próprio peito, ali no Palácio do Catete, entendeu? Isso chocou a sociedade, né? E tudo mais, mas isso aí é coisa que a gente vai ver depois, entendeu? Então, esse segundo governo, 51 a 54, então, para você não confundir, o segundo governo acaba com o suicídio. O primeiro não, ele vai de 30 a 45, direto, tá legal? Então, vamos ver aqui o período relacionado ao primeiro governo. Aí diz assim, a adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais, quer dizer, as leis que vão ser criadas, né, de forma bem ampla no período aí do próprio Getúlio Vargas, né? E com a ascensão de Getúlio ao poder, evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. A questão, sempre as questões do Enem têm muita preocupação de fortalecer, de amadurecer, né, de conscientizar o jovem para que ele esteja sempre assim, antenado, né, com a questão da cidadania, né, com a questão participativa, né? Tanto é que a gente tem, desde a Constituição que vigora até hoje, que é a de 88, a gente tem, assim, conquistas de uma série de direitos que em constituições anteriores não tínhamos, né? Não é à toa que a Constituição, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã, né? E é ela que está nos regendo até hoje, né? Então, desse processo resultou, aí vamos ver aqui,
Então, pessoal, vamos aqui às opções, né? Então, como eu estava vendo, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, isso realmente aconteceu. Foi uma das primeiras medidas do governo provisório de Vargas, a criação desse ministério, sob o comando do ministro da época, né, que era o Lindolfo Collor, avô do ex-presidente Fernando Collor, que atuou no Brasil de 90 a 1992. Agora, diz assim, que garantiu ao operariado autonomia para o exercício de atividades sindicais. Uma coisa que você deve lembrar, que com Vargas, nesse primeiro governo, os sindicatos, eles até existiam, Vargas até estimulava, só que os sindicatos, eles tinham que ficar autorizados, para funcionarem, né? Eles tinham que ficar autorizados pelo Ministério do Trabalho. Então, os sindicatos, eles não tinham, os trabalhadores não tinham autonomia, eles eram tutelados pelo próprio Ministério do Trabalho. Foi uma estratégia do Vargas. Quer dizer, como quem diz, eu dou para você, né, aquilo que você já vinha reivindicando há muito tempo, algumas leis trabalhistas, agora, você também tem que atuar do jeito que eu quero, tá? A ideia era essa. Por isso que o erro está aqui. Autonomia. Não tem, o trabalhador não tinha autonomia. Ele ficava atrelado, né, ao Ministério do Trabalho. Ele criava o sindicato dele, mas esse sindicato, para poder também funcionar, tinha que ter o aval, tinha que ter a licença do Ministério do Trabalho. Entendeu? A letra B, legislação previdenciária que proibiu migrantes. Quer dizer, gente que vinha do Nordeste para o Sudeste, gente que vinha do Norte para o Sudeste. Proibiu, está errado. A circulação de brasileiros pelo próprio território, não houve essa proibição, entendeu? De ocuparem cargos de direção nos sindicatos. Não, isso aí não existiu. O cara podia ser nordestino, até porque muitos trabalhadores que vinham para a região sudeste eram trabalhadores, depois dos anos 30 em diante, eram elementos que vinham do Nordeste principalmente, entendeu? Então, ó, você não vê, no final dos anos 70, quem era a principal figura do Sindicato dos Metalúrgicos lá no ABC Paulista? Uma pessoa que tem origem, né, que nasceu em Pernambuco, né? O Lula. Lula, a origem dele é nordestina, né? Mas tudo bem, isso aí é uma outra época. O Lula começa a aparecer na década de 70, a época da ditadura civil-militar que a gente teve, que depois a gente vai ver questão aí, né? Mas o erro aqui é justamente esse. Não havia esse controle e proibindo que migrantes, quer dizer, brasileiros de uma área para outra não podiam circular e muito menos atuarem com cargos na direção dos sindicatos. Isso aí não existia. Então, não pode ser a letra B. A letra C, criação da Justiça do Trabalho. Isso é verdade? Sim. Isso era para resolver qualquer desacordo entre patrão e empregado. Então, a Justiça do Trabalho ela foi criada justamente no período Vargas. Então, tá certo. Para coibir ideologias consideradas perturbadoras da harmonia social. Olha só, a Justiça do Trabalho, o papel dela não era isso aqui. O papel dela, como eu falei, era para atuar em caso de um desajuste, um desacordo entre patrão e empregado. Por exemplo, um trabalhador era despedido de uma empresa. A empresa tinha que indenizar aquele trabalhador. Se não indenizasse, o trabalhador podia ir à Justiça do Trabalho e gente da própria Justiça do Trabalho chamaria a empresa, um representante dessa empresa, para ser ali diagnosticado o erro, né, a falta de respeito à legislação, para
indenizar corretamente o trabalhador. Então o papel da Justiça do Trabalho era para isso, como é até hoje. Não é para coibir ideologias, entendeu? Isso aí ficava muito mais por conta de outros órgãos, que também tinha isso, mas era por outros órgãos, né? Ligados a uma ação mais do próprio Poder Executivo, como é o caso do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Isso aí era para coibir realmente qualquer ideia que chegasse à população e que pudesse fazer com que a população se voltasse contra o governo. Então, havia realmente uma prática de coibição de ideologias, mas não era papel da Justiça do Trabalho. Tá ok? A letra D, a legislação trabalhista, que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção. Isso é verdade, né? A legislação trabalhista, ela vai atender a uma série de reivindicações que ocorriam no movimento operário até antes de 30, na chamada República Velha, entendeu? Então, essa daqui é a opção correta, tá? A letra E ainda diz, decretação da consolidação das leis trabalhistas. Isso aconteceu em 1943. Essa CLT, ela vai juntar todas as leis trabalhistas e transforma, então, num documento básico, né? Eu até brinco dizendo que o advogado que atua nessa área do trabalho, ele tem que botar a CLT dentro da cabeça, porque realmente ele é o que mais utiliza para defender o trabalhador ou para defender uma empresa. Ele tem que saber, ele tem que estar muito integrado com a famosa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Agora, que impediu o controle estatal sobre as atividades políticas da classe operária? Impediu nada, muito pelo contrário, né? Porque a CLT não foi criada pelo próprio governo, não passou a fazer parte da própria legislação trabalhista, então não vai impedir o controle do Estado, o controle do governo sobre as atividades da classe operária. Muito pelo contrário, como eu tinha falado antes, os sindicatos ficavam atrelados ao governo, entendeu? Por isso que está errado isso aqui, tá bom? Mas a gente tem mais coisa para ver, já que falamos em legislação trabalhista, falamos em censura, falamos no DIP. Então, nessa época de Vargas, em 1940, teve uma letra de uma música chamada O Bonde de São Januário, feita por Wilson Batista, que era um compositor de música, né, bem popular no Brasil, né? Só que a primeira letra, quando ele criou a tal música, a letra ela acabou sendo censurada pelo tal do DIP. Então vamos ver aqui, ó, a observação que eu botei. Deixa eu apagar aqui, ó. Aí você vai ouvir um trecho dessa música, e que o trecho dessa música está relacionada quando a primeira letra ela foi censurada. Porque olha só o que dizia o Wilson Batista e o Ataúfo Alves, né? Aí você vai ouvir aí um pouco da letra da música. Vai ouvir essa, porque essa daqui ela nem chegou a ser gravada. Por quê? Porque o DIP proibiu. Bonde São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. O bonde São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Mas por que ele proibiu? Olha só o conteúdo aqui. O bonde São Januário, ali em São Cristóvão, perto do Clube Vasco da Gama, né? Leva mais um sócio otário. Quer dizer, trabalhador é otário, é bobo, né? Sou eu que vou trabalhar. Quer dizer, é um tipo de letra
que menosprezava aquilo que o Estado Novo fazia questão de valorizar bastante, o trabalhador, a vida do trabalho, né? Então esse tipo de música, de letra, não podia. Por isso que o Wilson Batista, dizem que ele foi chamado pelo DIP, né? E aí ganhou uma sugestão, entre aspas, que eu botei ali, né? Que aí ele mudou um pouco a letra e ficou, né? Quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário. Quer dizer, ele deixou de chamar o operário de otário. Aí, quer dizer, leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Entendeu? É uma parte importante da letra, certo? Então, é um tipo de música que, com a censura do DIP, né, ela se tornou uma música para valorizar o trabalhador e o próprio trabalho, né? A produção era importante, por isso não poderia menosprezar o trabalho e principalmente aquele que o executava, o operário, entendeu? Então, quer dizer, isso é uma comprovação de atuação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O papel dele era esse. Tudo que chegasse ao público, primeiro tinha que passar pelo crivo dele, entendeu? Como é o caso aqui. Tá legal? Então, um abraço e depois teremos mais questões. Tchau, tchau.